Cara, isso é uma história que eu acho que, lógico, ela serviu para você naquele momento, mas ela serve para todo mundo, né? Tipo assim, se fosse uma religião, isso seria uma excelente parábola de como você deve se comportar em relação à vida, né? Porque é um negócio uma consciência muito importante você entender que você não é importante, tá? Só Deixa eu faz o contar melhor uma outra, possível. tá? Deixa eu contar uma outra, porque assim, uma das coisas legais disso, à medida que você vai contando relatos, pessoas já tiveram relatos semelhantes, e a forma como eu estou contando um relato é compartilhamento, não tem nada com mestrado, nada disso, porque outros também têm experiências assim, e à medida que você conta, tem sempre uma lição atrás, tem sempre algo que melhora o ser humano com aquilo. Essa foi anterior a essa, eu tinha 26 anos, morava no Rio ainda. E eu fui deitar, cara, e novamente eu pensava assim, poxa, eu estou me desenvolvendo, estou indo legal, eu não fumo, eu não bebo, eu tenho defeito, mas estou fazendo coisa boa, sempre aplicava passes em pessoas que não estavam legais. Estou indo, estou desenvolvendo, não havia arrogância, mas aquela empolgação de um jovem, deitei e apaguei. Muitas vezes você deita e apaga, quando você desperta, você já está em um ambiente, você não viu a saída do corpo. Ela ocorreu inconsciente, você acorda, desperta lá. E o importante é o que você vê no meio, não é você ver o corpo, embora isso aconteça também. Eu despertei num ambiente que era um salão, lembrando um salão de um templo taoísta chinês, cheio de decorações chinesas assim, de papel, sabe aquelas coisas chinesas da época do Lao Tse, lá 600 a.C., aquela época da China, do Xuang Tzu, Li Tzu, sou apaixonado pela filosofia chinesa de outrora, né? Que era realmente muito fantástica. E 8 a 9 caras, ou 10 mais ou menos, assim, espalhados em pé, todos concentrados, todos chineses, homens, né? Vestidos de branco, assim, fazendo um círculo, e eu acordo ali no meio, flutuando um pouquinho, né? O corpo espiritual não sofre ação de gravidade, ainda mais outro plano, estou aqui. Uma coisa me dizia, Daniel, que eu ia tomar chumbo, cara. Que eu ia tomar um esporro. Era intuitivo. E eu estou aqui, eu estou totalmente consciente quando entra, flutuando no ar, na mesma altura que eu, um senhor chinês, parecia um mandarim, o rosto sulcadinho de ruga, picoadinha, careca, um rabo de cavalo atrás, vestido de branco. Ele chegou, Daniel, assim, ó. Olho astral no olho astral, assim, na frente. Fez uma saudação, ele tinha um pergaminho na mão, ele abriu o pergaminho. Tava tudo escrito em chinês, Humberto, assim, uma série de coisas, eu não entendia nada. Ele aplicou energia na minha cabeça, eu entendia tudo que estava escrito. Era uma espécie de ficha minha de vidas passadas, desde a antiguidade. Aí ele olhou e falou assim, aqui está o seu passado. Nesta vida aqui você cometeu tal erro. Nesta outra aqui você repetiu. Nesta outra você repetiu. E agora você está repetindo. Você não cresce, não. Porra, isso de frente, mente a mente. Na hora que ele mostrava aquilo, uma parte de mim não lembrava, mas sabia. Em nenhum instante ele me humilhava. Ó, seu babaca. Não era nada disso. Espírita, você total. Fosse um nosso, era seu bundão, né? Mas ele é equilibrado. E aí ele... Você não cresce, mas aquilo entra como uma facada mental, cara. E qual é a reação quando alguém fala assim, vai a merda, né? Mas ele é tão educado, e você sabe que é verdade, você não tem como retrucar. Você não tem saída, cara, você tá pego, né? E aí eu falei assim, quer dizer que eu tô repetindo? Ele falou, sim. Mas eu nem sabia que isso era um defeito. Quer dizer, ele falou, tá tão incorporado na tua personalidade que você já não acha mais que é antiético. Então, tá aqui. Aí ele falou assim, tem 3 tipos de erro que a pessoa tem. Os erros que ela tem são flagrantes, todo mundo vê. Segundo, os erros que ela tem, todo mundo vê, menos ela, que nunca assume aquilo. E o terceiro, os erros que ninguém vê e ela também não vê. São esses que eu te trouxe aqui para te mostrar. Porra! E aí ele foi falando coisas na minha mente e eu fui lembrando de coisas da minha vida, dessa vida. Tudo certinho. Aí eu falei assim, tá... Eu nem sabia que isso aqui estava errado. Como é que eu faço para consertar? Ele falou assim, problema seu, só estou te mostrando, a vida é sua. Eu não vou te orientar. Você está encarnado para saber. Eu só estou te alertando. Você está repetindo o padrão. Volta para o seu corpo para você não esquecer. Imediatamente senti um repuxão atrás, caí dentro do corpo, sentei na cama. Cara, como é que você vai pegar uma série de erros apontados? Você sabe que não pode mudar da noite para o dia. É impossível. Aí eu peguei um caderninho e fiz uma lista. E falei assim, eu vou dar 1 ano de prazo. Tem coisas que eu posso eliminar agora
com esforço, mas outras eu sei que não dá. Em 1 ano, eu vou eliminar tudo isso que ele foi falando. Em 1 ano, eu fui me esforçando, mudando coisas dentro de mim e fui ticando. Quando eu tiquei a última coisa, passou 1 ano. Falei assim, aparece agora, chinês, eu quero ver você apontar. Né? Nunca mais ele apareceu. Aí um amigo meu falou assim, mas de lá para cá, você deve ter outros defeitos. Eu falei, tem, mas ele só pode apontar na próxima. Eu agora estou mais esperto. Aparece, chinês? Ele não apareceu, porque não sentiu necessidade disso. Então, ao longo do tempo, em algumas ocasiões, eu passei coisas dessas em que eu era alertado de erros meus. O pessoal fica pensando em saída do corpo é você ir para Orion, para Andrômeda, ficar no colo do Buda. E as experiências que eu tive não foram assim. Eu tive experiências com seres avançados, mas essas experiências em que você toma uma puxada de orelha astral, ela amadurece você, cara. Não tem como você descambar para o mal. Não tem como você descambar para fazer merda. Depois de cada coisa dessa, essas experiências de fora do corpo, elas foram me dando, além das experiências de vida, que você vai acertando e errando e aprendendo. Mas me deu uma visão de mundo, de conjunto. Em nenhum instante eu fui humilhado por espíritos superiores, nenhum deles disse que eles tinham verdade absoluta. Eles e sempre falavam de um poder superior a tudo, eles nunca diziam que eram eles, né? Eu me lembro a minha mãe evangélica, quando eu era adolescente, morava com ela, que ela ficava dizendo que os espíritos que eu via era o diabo. E aí eu saía do corpo e um desses mentores falava assim, tenha paciência com a sua mãe, ela não estudou o que você está estudando, cabe àquele que sabe menos compreender o que sabe mais, compreender o que sabe menos, tenha compreensão com a sua mãe. Eu falava, mãe, esse diabo me dá conselho tão bom, inclusive para ter paciência com você, não brigar com você. Aí os anos se passaram, e eu já tinha me casado, depois vim aqui para São Paulo. Minha mãe desencarnou tem 4 anos, e aí um dia minha mãe chegou, quando ela estava aqui ainda, e falou assim, eu não compreendia você na adolescência, porque eu não pude estudar, filho. Hoje eu compreendo e vejo como é que esses estudos todos te deixaram com caráter bom, ter orgulho de ser sua mãe, cara. E falava na igreja para todo mundo, ao meu filho. E pra você ter uma ideia, minha mãe está desencarnada, eu já vi várias vezes. Mas não é aquela coisa, eu não precisei fazer uma reunião mediúnica, foi durante as saídas do corpo, era minha mãe, eu tinha um contato e conversei um monte de coisa com a minha mãe. Minha mãe continua preocupada com meu pai, que está com 90 anos aqui, meus irmãos, comigo ela não tem preocupação nenhuma, cara. Porque ela sabe que eu estou bem. Eu vi coisas da minha mãe, contei para a família como vi coisas. A mãe de um amigo meu apareceu outro dia, mandou um recado para o filho dela. E eu, então, liguei e ele ficou feliz da vida. O recado não era nada de múltiplos detalhes, né? Coisas secretas, tesouro escondido, nada disso. Simplesmente é assim, diz para o meu filho que eu não gosto de ver ele triste. Ele sempre foi uma pessoa alegre. E diz para ele que, apesar das coisas, ele mantém a alegria dele, que é a melhor coisa que ele tem, para não deixar ninguém tirar a alegria dele. Não era uma mensagem pessoal, era um conceito dela estar preocupada com o filho, estar caindo na depressão. E só o fato, eu falei, se o cara saiu da depressão, cara. Então, a mensagem, às vezes, não é algo pormenorizado. Um toque, uma palavra, uma energia, sabe? É diferente, pode melhorar. Agora, o que mais tira o medo da morte, ou clareia isso, não é uma mensagem, é o estudo que a pessoa faz para ela tirar a certeza dela. É a única coisa que elimina a dúvida da pessoa, é o nível de consciência dela. Ela não precisa ver nada, ela sabe aqui dentro.